Olá, sejam bem-vindos. Nós somos o grupo Physis e hoje vamos apresentar o trabalho final de BCN, onde analisaremos a eficácia da inteligência artificial no método científico comparado aos métodos tradicionais presentes já na literatura. Vamos explorar tudo isso com um foco especial nos cogumelos shiitake. O principal objetivo desse estudo foi avaliar a confiabilidade da inteligência artificial na metodologia científica, comparando os resultados da extração de proteínas do shiitake usando o ChatGPT e os métodos tradicionais da literatura. A partir dessa comparação, esperamos verificar se a inteligência artificial mais popular no momento é ou não capaz de fornecer um método científico confiável com dados e resultados certeiros. Primeiro, vamos analisar o método realizado de acordo com o ChatGPT. Inicialmente, trituramos o shiitake desidratado no liquidificador de alta potência até virar uma farinha. Após isso, peneiramos para garantir que restaria apenas um pó fino. Depois, fizemos a hidratação e homogeneização, misturando 10 gramas de farinha de shiitake com 100 ml de água destilada com auxílio de um bastão de vidro. Então, deixamos a solução em repouso por 2 horas em temperatura ambiente. Posteriormente, fizemos a centrifugação, despejando a mistura preparada em 6 tubos Falcon de 15 ml, que então deixamos a centrífuga por 30 minutos a meia potência. Como era de se esperar, a solução foi dividida em duas fases, com a parte de cima sendo sobrenadante, onde contém a maior parte das proteínas solúveis em água. Esse foi coletado e passado para um tubo maior, sendo armazenado por 7 dias em refrigeração até a realização da quantificação. É interessante citar que o ChatGPT foi muito confuso em relação ao método de purificação, o colocando apenas como opcional, por isso nós não o realizamos, o que representa um erro por parte da IA. Além disso, como método para quantificar as proteínas, foi designado pelo ChatGPT um ensaio de Bradford, mas esse acabou não tendo capacidade de fornecer detalhes de um passo a passo ideal, devido à sua complexidade. Portanto, a partir daqui, reproduziremos o método do artigo também nesse experimento. Agora faremos o método descrito pela literatura, seguindo a metodologia do artigo científico. Com a farinha de shiitake já triturada e peneirada, pegamos 10 gramas dessa farinha e misturamos com 100 ml de água destilada. Essa mistura ficou em banho de gelo por 1 hora e meia, sendo homogeneizada por um agitador magnético, que após isso realizamos a centrifugação de maneira similar ao método do ChatGPT. Posteriormente, o sobrenadante restante da centrifugação foi coletada e adicionamos acetona em uma proporção de 1:1. Essa solução ficou por 5 dias em refrigeração esperando um próximo passo. Após esse tempo, a mistura foi novamente centrifugada e o precipitado resultante foi coletado e colocado em um dessecador a vácuo para a volatização completa da acetona. Como resultado, o precipitado foi diluído em água destilada através de agitação. Após esse processo, fizemos um ensaio de Bradford. De início, foi feita uma curva padrão utilizando a concentrações de 5 a 5 microgramas por ml de albumina sérica bovina, com uma solução azul de Comase que foram levados a um espectrômetro de 595 nanômetros para testar a absorvância. Primeiramente, foram usadas cubetas de plástico no processo, mas o corante estava atingindo o plástico e atrapalhando o resultado. Então descartamos as soluções e realizamos novamente com cubetas de vidro, e os resultados passaram a se tornar mais precisos e melhores. Dessa forma, utilizamos os dados da absorvância de cada concentração para montar uma curva padrão, aplicando uma linha de tendência em um gráfico. Para finalizar, passamos as amostras das misturas resultantes do procedimento da IA e do artigo para 2 microtubos e realizamos uma diluição de 1:4 partes de água para diminuir a concentração e melhorar a leitura. Assim, medindo a absorvância de cada uma delas na presença do azul de Comase. Com isso, podendo estimar a concentração de proteína de cada uma delas baseada na curva padrão. Por fim, com base nos dados obtidos, o método dado pelo ChatGPT concluiu que há 40 gramas de proteína a cada 100 gramas de shiitake desidratado, enquanto o artigo concluiu que há 23 gramas a cada 100. Levando esses dados em consideração, podemos comparar com a definição segundo o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, em que são esperados 21 gramas a cada 100 gramas de shiitake desidratados. Nesse sentido, a quantidade exacerbada de proteínas no método da IA pode ser dada pelas possíveis interferências no método de Bradford e na falta de métodos para uma maior purificação da solução, que no artigo foi feito com acetona. Em resumo, a inteligência artificial oferece algumas vantagens, mas a combinação com técnicas da literatura é crucial para obter resultados consistentes na ciência experimental. Continuar explorando e integrando essas tecnologias pode nos levar a novas descobertas e avanços significativos.
Como por exemplo, hoje em dia já é possível analisar grandes volumes de dados com IA para identificar potenciais compostos medicinais rapidamente. No entanto, para validar esses resultados e entender os mecanismos de ação, ainda são necessários experimentos laboratoriais e ensaios clínicos. Ou seja, a partir desse experimento, concluímos que o ChatGPT deve ser usado como forma de auxiliar e complementar métodos tradicionais, e não substituí-los.